Fala minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ediel Siqueira e estamos começando mais um Farol Expresso essa semana, a terceira semana de agosto, refletindo sobre o terceiro episódio da nossa série, Nossa Cidade, entendendo qual é a missão de Deus no lugar que nós estamos, na cidade que nós estamos. E é interessante que isso não se aplica apenas para Olinda ou para Igaraçu, onde as nossas duas comunidades se encontram. Se aplica a você na cidade que você estiver, no estado que você estiver, você que está assistindo esse vídeo. Antes de tudo, antes de dar sequência para esse vídeo, eu queria estimular você que caiu aqui de paraquedas, apareceu no seu feed esse bate-papo aqui, que você pudesse ver no canal, se inscreva, assine, ative o sininho, indique para pessoas o canal do Farol Igreja e lá vai ter a mensagem referente a isso, porque o Farol Expresso é o seguinte, gente, a gente comenta o que rolou no domingo anterior, então é bom você ver a mensagem antes para que você não fique viajando aqui enquanto a gente está conversando, não se perca e aí entenda, e isso cria um maior aprofundamento para você mesmo, tá bom? Então, se você puder, você assiste antes e depois assiste esse vídeo, tá certo? Queria apresentar aqui o nosso convidado. Fala aí, meu irmão, se apresenta aí pra galera. Seja bem-vindo. Valeu, Ediel. Meu nome é Wellington, mais conhecido também como Isidoro, com Z. Certo. É porque botam com S, né? Não, na minha agenda tá com Z. Eu acertei de primeira. E uma vez eu trabalhava e disse assim, comentando o e-mail, era Isidoro alguma coisa, é Isidoro com Z. A pessoa disse, estão mandando e-mail, não tá chegando não. Quando eu fui ver, ela tinha escrito literalmente, Isidoro com Z. Isso é verdade. Pois é, cara. E você, como foi que você chegou aqui? Eu cheguei em 2020, eu acho, no final de 2020. Eu sou meio ruim com data, né? Minha esposa é que sabe, enfim. Mas a data do casamento eu tenho que lembrar agora, porque já dá muita bronca, né? Eu tô quase tendo essa bronca com a minha esposa. Eita, pronto. Ela não consegue lembrar, às vezes, o dia do né? nascimento. Né? Ela tá ali atrás, fazendo assim, meu Deus do céu. A minha esposa é quem filma, gente, aqui. Eu tô expondo a minha esposa nesse momento. Dá um tchau aí, amor. Dá um tchau. Aparece aqui na câmera. Dá um tchau, amor. Dá um tchau. Dá um tchau aí, ó. Você só vai ver a mão dela nesse momento. Faço parte aqui do Conexão com a Aline, Nil, o obreiro Paulo. Paulo que já participou aqui com a gente, né? A Aline também. Varão valoroso, né? Como dizem. O antigo Conexão do Maica. Que é ali Butrins, né? Era do teu Conexão, né? Lá em Paulista. Comecei contigo, né? Foi, começou lá com a gente. Foi isso mesmo, velho. Fui lá conhecer, o Manuel me chamou, vamos lá conhecer. Na verdade, outro amigo da gente que tava vindo. Aí eu fui, gostei da galera. Esse barbudo aí é gente boa. Pois é. E tá servindo em que equipe, mano, velho? Eu tô na comissão executiva, mais fuleiro do que tudo. Mas a graça de Deus, né? Nós somos salvos pela graça, não é pelas obras, né? Tá pegando aí, Anderson? Tá vendo, meu irmão? A Bíblia diz isso, né? Salvos pela graça, né? Tá certo. E da hospitalidade. Na hospitalidade eu sou craque do estacionamento. É craque mesmo, Aline? Tiro onda no estacionamento. Que o negócio agora, ele já começou, modesto. É que eu faço sempre isso, entendeu? Fazer a mesma coisa sempre. Não, mas sério, eu brinco aqui, mas Isidoro é um cara que serve pra caramba ali, velho, e tal. Tem sido uma benção. Pô, massa. É isso aí. Gente, eu quero passar alguns recados pra vocês. Alguns recados não, um recado na verdade, que é o seguinte: se você tem o desejo de fazer parte do Farol, você já está vindo ou para o Farol Igaraçu ou para o Farol Olinda, você tem o Start, é a plataforma inicial de educação do Farol, onde você tem a oportunidade de conhecer a nossa visão, a nossa eclesiologia, o que nós entendemos da missão de Deus, por que agimos até de algumas maneiras que talvez não sejam muito comuns a que você está habitualmente a ver. Se você entende que também é o momento de você se batizar, esse curso também é para você. Então, se você tem interesse, fala com a gente no direct ou do Farol Olinda, que é o Farol Igreja, ou do Farol Igaraçu, que é o Farol Igaraçu. Manda um direct lá, bate um papo, ou então uns cultos presenciais, né? No culto. Você pode entrar em contato com o pessoal que está de crachá branco. Está lá escrito, posso ajudar, um crachá bonito, arretado. Eu particularmente prefiro crachá branco e preto, né? Eu gosto mais, é mais, como que é? Simplista não, simplista é pejorativo, é minimalista, pois é, vou dar um nome mais sofisticado. Feito a barba, né? Então, coisa leve e tal, um negócio mais assim, né?
Mas é isso aí, gente. A gente, falando sobre nossa cidade aqui, Wellington, a gente usou como alusão para cada episódio símbolos da cidade de Olinda, mas que servem para outras cidades, também para Igaraçu. A gente falou sobre o farol, né, que nós devemos ser a luz para a cidade. Falamos sobre a casa de responsabilidade, qual é a nossa responsabilidade diante da missão de Deus. E agora a gente fala sobre o mar de oportunidades. E eu queria assim saber de você, brother, o que foi que te chamou mais atenção nessa mensagem desse domingo? Relembrar, né? No Conexão, no último Conexão da gente, a gente tava falando dos vários assuntos, né, que você começa falando de A e daqui a pouco tá falando do peixe na lua. Mas aí a gente tava falando da questão de que a gente tem uma memória fraca, né? A gente não consegue lembrar, e era algo que Deus sempre fazia com o povo, né? Mandava o povo falar para os seus filhos, lembra do que eu fiz, para que os seus filhos saibam, não sei o quê. Mas mesmo assim o povo era complicado, né? E aí, de tal forma que Deus ele teve que deixar a turma rodeando lá no deserto para todo mundo morrer, passar o tempo do pessoal, ficar mais velho lá, né? Uhum. Mesmo assim não deu jeito, né? A gente tá até hoje aqui e não lembra, né? Mas aí quando o Anderson foi falando essas coisas, assim, nem tudo é novo, né? Que o Anderson vai falando, mas assim, a gente vai... É como a igreja da gente, assim, né? A gente vai falando talvez a mesma coisa, mas de forma com que as pessoas entendem, entendeu? Assim, você vai pregar evangelho, vai falar a mesma coisa, mas para pessoas diferentes. Aí, quem não conhece a nossa igreja, mas a gente tem igreja, assim, pessoas de todos os tipos, né? Tatuador, pintor, cantor... Dono de pet shop. Dono de pet shop. O que você quiser conversar aqui, vai achar uma pessoa pra... Se não quiser conversar, também tem gente que não gosta de conversar também. Pois é, cada um, né? A pessoa às vezes é mais introvertida. Mas aí, lembrando assim, tipo... Eu lembro uma pregação antiga de... Não tão antiga, mas acho que foi no início da pandemia, de Ricardo Agreste, que ele estava falando dessa questão de que ele passa nas livrarias para entender como é que tá a sociedade, né? Ele vê... Isso é massa, né? Nossa, isso é massa. Ele vê a capa dos livros e ele vai entendendo como é que a sociedade tá, o que está clamando pela sociedade. E ele estava vendo muito livro de autoajuda, mas no sentido de consolo, de encontrar um sentido na vida, as capas dos livros, né? E aí quando o Anderson quando ele falou o título da pregação de Mar de Oportunidades, eu já remeti a isso, né? Que o Ricardo Grande diz assim, que a gente está sedento, as pessoas são sedentas por Deus, sedentas por um sentido na vida, e muitas vezes assim, eu acho que até uma amizade, um bate-papo assim, ela já preenche um vazio assim que a gente não sabe, tipo aquele vazio que C.S. Lewis diz, né? O vazio que só é preenchido com Deus, mas às vezes a gente pode ser luz na vida de uma pessoa e uma amizade pode livrar a pessoa de problemas maiores. Esse negócio de sedento, cara, eu quero pegar isso e eu quero ler o texto base para que a turma se situe. E eu quero depois fazer uma pergunta aqui para você, que é o seguinte. Mateus 9 é o texto base, então você acessa aí sua Bíblia, você está no próprio notebook, você pode acionar aí. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Na sua opinião, velho, será que falta trabalhadores ou a gente tá com um bocado de trabalhador fuleiro? Ou um pouco dos dois, né? Pronto, você já respondeu, né? Um pouco dos dois, né? É aquele trabalhador lá que foi demitido e esqueceu de avisar ele, né? É um trabalhador que não é trabalhador porque às vezes a gente vai perdendo, eu não sei se a gente vai, talvez a gente vá se perdendo, né? E eu me incluo nisso também, né? As coisas da vida, a gente se casa, aí pensa, agora tem um filho, outro quer ter filho, agora tem um cachorro para criar, agora tem uma responsabilidade maior, não sei o quê, vai ficando mais velho, aí vai pensando nisso, não sei o quê, aí daqui a pouco aí pensa em tudo menos
na igreja. Acho que quem nunca se pensou assim, né, velho? Se pegou assim, né, velho? E eu acho que isso vai fazendo com que a gente vai... E a gente tem aquele negócio, né, de que a gente se engana, né? A gente cria os nossos próprios argumentos para justificar o nosso afastamento, né? Eu acho... Isso eu me incluo, né? Eu tô falando de mim próprio, né? De mim mesmo. E que assim... Eu posso dizer que talvez seja um trabalhador que em algum momento eu tenha perdido isso, assim, de que é minha responsabilidade, eu tava viajando na maionese com outras coisas, gastando meu tempo. E aí eu falo de gastar tempo mesmo, porque quando a gente vai ler alguns autores, Salomão e qualquer outro autor secular que seja envolvido com filosofia, psicologia, qualquer coisa desse tipo, a gente percebe que no final de tudo a gente está perdido, né? Porque a gente vai correndo atrás de coisas que nunca vão ser o suficientes, né? E é aquela questão do vazio, né? De Deus, né? Sem dúvida. Eu acho que também tem outra coisa, sabe o que é, cara? É que às vezes a gente fica pedindo a Deus para que Deus mostre pra gente uma oportunidade de anunciá-lo, uma oportunidade de falar dele com os amigos, e às vezes a gente fica muito preso a um mover sobrenatural, porque aos nossos olhos é sensacional, é espetacular, e às vezes a coisa está do nosso lado. A gente espera que Deus me falou que vai ter um dia que eu vou estar em tal canto e tal, que eu vou estar em tal situação, e o agora? O que Deus tem falado para a gente agora? Eu acho que faz também muito disso. Eu acho que essa falta se encaixa muito com o que a gente falou na semana passada com o Evaldo. Essa falta de oportunidades faz com que a gente essa não noção da nossa má de responsabilidades faz com que a gente se perca na nossa responsabilidade. Sabe como que é? E quando a gente olha para Jesus, a gente olha um Cristo que ele não está como a gente às vezes se pega falhando. E se Jesus fosse olhar para a vida dele, ele ia continuar sendo carpinteiro, acompanhando com a mãe, andando com ela, fazendo uma amizade lá com os vizinhos, comendo peixinho, né, e tal, com um vinho na beira da praia, que não tem nenhum problema disso também, em trabalhar, né, não é isso que a gente está falando, mas ele gosta e ele busca estar junto da gente, junto das pessoas, como ele buscou e busca estar junto de nós em espírito hoje, né, através do Espírito Santo. E é isso, eu acho que tem um pouquinho disso também. Tem uma frase que eu acho massa, assim, que é assim, pregar o evangelho todo para o homem todo. Pregar o evangelho todo para o quê? O evangelho todo para o homem todo. Sim. Eu acho isso massa, assim, parece um negócio óbvio, mas eu não acho tão óbvio não, quando você observa a gente, né? Observa a sociedade como um todo e a igreja como um todo, assim. Porque eu acho que a gente ainda tá naquele negócio assim, a gente não conseguiu chegar naquela questão de Paulo, quando ele dá um coice na igreja, que ele diz que vocês já deveriam ser doutores, não deveria estar explicando as coisas básicas ainda, mas vocês falam sempre a mesma coisa, né? É tipo, a gente tem aquele botão que saiu da igreja e a gente deixou esquece tudo que a gente aprendeu na Bíblia, né? Eita, verdade. E aí, essa questão de você... Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo um pastor e ele foi indagado por Jesus, né? O que você acha se Jesus chegasse à sociedade hoje, do jeito que ela está, cheia de um bocado de coisas que a Bíblia condena, não sei o quê? O que Jesus ia fazer? Ele disse nada. Ele só ia falar do rei, porque ele mudava as pessoas de dentro para fora. Ele não ficava gritando com ninguém, ele não ficava tentando, vem Ediel, sai Ediel. Eu disse, não, meu irmão, vamos conversar aqui, o que você acha disso, tal, não sei o quê. Porque se não for Cristo, as pessoas não mudam, né? Assim, do nada. Pelo menos eu acho, né? Mas eu acho que a gente se perde um pouco, assim, né? Eu falo por mim, novamente, assim, que tipo, a gente fica perdendo tempo. Não que não seja salutar a gente ficar conversando, debatendo algumas coisas, mas eu acho que gera muito mais intriga, e principalmente nesses últimos anos que a gente tem vivido, né? E espero que não se prolongue muito essa nossa geração de conflitos. Mas a gente acha que a gente vai mudar as pessoas por um candidato, ou gritando com a pessoa, ou por uma pauta, ou com qualquer outra coisa. E quando eu falo a gente, eu falo da igreja, né? E eu acho que a gente se esqueceu, não que, como o Edivaldo estava falando, não é deixar de falar, não é deixar de fazer. Edivaldo até falou assim, de a gente é ativista lá fora e não aqui dentro, né?
E é a gente continuar fazendo essas coisas, mas entender que é aquele paradoxo, né? Eu faço e não espero que as pessoas mudem se não for por Cristo. Né? Pois é. Eu acho que a gente está começando a cair numa falha muitas vezes de escolher as pessoas que a gente vai anunciar. Onde na verdade quem escolhe é o Espírito Santo, sabe? Quando você fala disso, pregar para o homem todo. Será que a gente está mesmo anunciando ou a gente escolhe um espectro e diz assim, isso aqui eu me sinto mais confortável, onde na verdade o Evangelho leva a gente a sair da zona de conforto. Está entendendo que a gente às vezes fica com isso? A gente trava no dia a dia da nossa comunidade de fé de falar com aquela pessoa que entrou, porque aquela pessoa, o santo não bateu. E tá aí, ou o cara, uma menina, chega, entra e a gente não fala, sabe? Eu falo isso porque eu já vi, e aí é uma coisa assim, que é bom a gente falar, eu já vi na nossa comunidade de fé, às vezes a pessoa entrar, sentar no cantinho ali para não ficar muito bem vista antes de começar o encontro e a gente continuou tomando café e conversando, né? A gente às vezes estava tão preocupado, e aí volto para o que a gente fala com o Evaldo, que se mistura muito isso. Aliás, os episódios se misturam muito, quando a gente fica tão ensimesmado que a gente está na cabeça, que é, por exemplo, vou usar outro exemplo, hospitalidade ou no meu caso, música. E eu tô tão ali, não, que eu tenho que, 5 para as 6 eu tenho que ir lá para a música, que eu esqueço que existem pessoas aqui e que eu podia estar dizendo assim, e aí, beleza, já tomou um cafezinho? Que é uma besteirinha, sabe? Parece uma besteira, mas às vezes a pessoa está precisando disso, a gente não sabe como as pessoas estão vindo. Eu acho que Jesus deixa um exemplo fantástico para a gente, em dizer assim, olha, o espaço é grande, obedeçam e tenham responsabilidade com o que eu convidei vocês a fazerem parte, né, o que Jesus nos convida, e se relacionem com as pessoas como eu me relaciono. Assim, as coisas estão tão difíceis, né, para a gente se relacionar, né? E eu queria assim deixar uma pergunta, por exemplo, para as pessoas que estão aqui. E a gente falou sobre isso no final do encontro da semana passada, que foi o seguinte: imagine se com toda a dificuldade ali no começo da igreja, a turma fez o que fez, a turma corria risco de morte, bicho. Muita gente morreu, velho. Fez o que fez. Imagina hoje o que a gente não podia estar fazendo com Deus, com toda a orientação de Deus, num lugar que a gente é livre, num país que a gente é livre para falar, para anunciar e expressar a nossa fé, né? E se a gente falhar nisso, não aproveitando essas oportunidades, não assumindo as nossas responsabilidades, o que será da nossa geração? A coisa está tão difícil, está tão, né? Tu falou aí, foi muito bom, tu falou nesse momento, a gente vive um período de tudo que é tipo de conflito, mas parece que a gente está mais afim do conflito ainda, parece que a gente constrói ainda mais conflito, né? E começa às vezes a tomar posições que não era para a gente estar tomando, né? Ou se não tomar posições diferentes, na verdade, né? E a gente se pega assim. Isso é interessante. E, por exemplo, como é que você tem entendido a missão, assim, dentro desses pontos, por exemplo, que ele fala? Como você tem entendido? Existem coisas que você precisa melhorar ou que você já está fazendo muito bem? Existem coisas que você está bem legal nisso e em outras você já não está tão bem? Essa semana passada, nem lembro. Foi semana passada, eu estava conversando com o Anderson, a gente foi tomar o velho cafezinho, né, com o Anderson. Pra dizer que foi tomar café com ele leva café até pro churrasco? Tudo que é lugar de tomar café nessa igreja, né? Quem não gosta de café tá complicado aqui. É porque, gente, ó, não encurta. Pastor Anderson, churrasco rolando, ele foi fazer café. Pra você ver como estão as coisas, entendeu? Vou levar pra café. Eu não posso falar nada, porque só hoje acho que eu tomei, lá no pet, eu tomei acho que uns 3 copos, né, Vini? Meus 3 copos, aqui mais uns 3, foi uns 6 copos hoje. Mas tem ajuda na digestão. Café. Quando você tá com a barriga assim cheia, você toma um cafezinho que ele dá uma trabalhada para você aliviar. Eu tenho percebido isso. Café, ele dá uma coisa. Beleza, mas vamos lá. Que você falou que tava no café com o pastor antes. Então, você deu o exemplo da hospitalidade, e aí eu tava lembrando sobre uma coisa que eu ouvi uma vez e eu fico pensando nisso sempre, assim, que tipo, o Evaldo ele falou da igreja quando ele se converteu, que era uma igreja que era muito próxima de Atos, e ele sempre frisou com todos os defeitos dela, né, com os problemas, sabe? Sim, não era perfeito, é verdade.
E aí uma vez ouvi assim uma frase e eu comecei a pensar que, tipo assim, talvez exista a igreja perfeita, né? E a igreja perfeita é onde tem um bocado de gente errada tentando se ajeitar, né? Pois é. Quando tem aquela igreja assim, eu já fiz parte assim de igreja que parecia que tinha anjos dentro da igreja assim, né? Que ninguém pecava, era um negócio assim, todo mundo falava suave, não sei o quê. E eu me sentia o cara que ia pro inferno, né? Porque eu digo, bicho, eu tenho um bocado de pecado aqui, né? Eu não vou nem comentar meus pecados. Ediel, eu tô com um problema aqui porque Ediel vai dizer que eu vou pro inferno. Mas isso era um problema. Vê que interessante, tá falando isso aí. Isso foi uma coisa que a gente já discutiu lá com o Evaldo. Justamente, às vezes o ambiente é tão sacro e a gente às vezes tem tanto medo de dizer as nossas vulnerabilidades que outros precisam abrir para serem ajudados e não conseguem abrir. Porque tem medo do julgamento, né? E essa questão desse mar de oportunidades, novamente assim, né? A gente vive numa sociedade e você faz uma rápida busca assim, na internet, você vê que, por exemplo, uma questão prática, quantas pessoas hoje não fazem psicologia? Antigamente não eram tantas, mas assim, virou o curso da moda a psicologia, né? Um dos cursos da moda, assim, mas é porque tem crescido a quantidade de pessoas que fazem terapia. Terapia virou o novo AS. Antigamente, quando eu era criança, eu tomava AS assim, tinha um AS, eu tomava AS. Tomava escondido da mãe, eu fazia isso. Depois descobri que fazia mal, né? Ainda bem que eu não morri. Eu também. Mas, Deus foi muito gracioso nesse rolê. E aí eu não tô falando do problema da terapia, né? Eu tô falando assim, que tipo, as pessoas estão cada vez mais sedentas, a gente tem que se afastar das pessoas, é muito de rede social, de qualquer outra coisa que a gente... Tem gente que não usa a rede social, mas se afasta por N motivos, né? Por conflitos, E esse mar de oportunidades é que, tipo assim, a gente vive num mundo que as pessoas estão sedentas por Cristo, sedentas de pessoas, e é um dos 5C da igreja local, que é você se aproximar de alguém, você falar com alguém, orar por alguém, estar perto de alguém, e isso... Teve uma fase da minha vida mesmo que eu me vi perdido, assim, né? Quando eu saí de uma igreja, assim, e os meus amigos, alguns foram para um caminho, outros para outro, se mudaram, outros saíram da igreja, não sei o quê. Teve uma fase que eu até disse à minha esposa, né? Caramba, eu tô sentindo falta de um amigo para conversar. E é um negócio assim, que tipo, aqui na igreja eu tranquilo, assim, eu sei que se eu precisar de qualquer pessoa assim para conversar, eu vou chamar. Obrigado, meu irmão. Vamos conversar aí e tal. Mas é alguma coisa assim que, tipo... Dentro da igreja tem muita gente assim e a sociedade tá assim, então acho que isso também pode se transformar assim num mar de oportunidade, de levar a Cristo, de estar próximo das pessoas. O Tim Keller defende, por exemplo, que a igreja ela é a contracultura da sociedade. Aquele livro Contra a Cultura não é dele não, né? Não, ele fala isso na Igreja Centrada, pelo menos no Igreja Centrada eu lembro dele falar isso. Mas é interessante, realmente, olha, no mundo que a gente tem sociedade líquida, e no mundo que a sociedade da performance, a igreja ela é um espaço onde as pessoas não são medidas pelos likes, não devem ser medidas, pelo menos não devem, e tem que ter relacionamento profundo a ponto de falar as vulnerabilidades e não serem julgadas, ao contrário, serem estimuladas a mudar o rumo que estão tomando das suas vidas através de Jesus. A igreja ele é esse espaço de contracultura. A igreja, por exemplo, se a gente olha a Santa Ceia, a ceia do vinho, do pão, que a gente faz uma vez por mês pelo menos, né? Talvez na sua realidade de comunidade de fé seja todo domingo, enfim. Mas eu quero que vocês olhem o seguinte, a gente tem que lembrar que não é simplesmente tomar o pão e comer o vinho. É o espaço da vulnerabilidade, é o espaço onde a gente é igual. A mesa é isso, é o espaço onde a gente mostra, confessa a Deus o que a gente tem feito de ruim que não agrada a Ele. Pede perdão. Então, esse espaço, a igreja, ela oferece isso, sabe? Tu falou de 5Cs, e para a galera não ficar boiando, 5Cs é um desafio, e aí quem quiser lá seguir no nosso Insta, Farol Igreja, está lá nos destaques. Eu acho que também está no do Farol Igaraçu, mas depois, se não tiver, você pode ver no do Farol Olinda, que é o Farol Igreja, tá? Diz o seguinte, é um desafio para ir mais longe, somos desafiados a sermos moldados por Deus e engajados em sua missão, confiando que o próprio Deus está nos usando para alcançar muitos e todos. Você, nós somos plano de Deus para que as pessoas sejam alcançadas por Ele. E aí o primeiro C é converse com Deus, ore pelas pessoas. Peça para que Deus mostre quem são essas pessoas. A oração é o início de tudo, né? Depois é como o próprio
Isidoro falou, é cultivar um relacionamento. Cultivar, conquistar a confiança das pessoas, mas não interesse, sabe? É relacionamento do seguinte, você tem empatia pela pessoa, aí você, através desse relacionamento sincero, a pessoa vê o que você tem a oferecer, a pessoa entender de maneira prática o que Deus fez em você e está fazendo através de você. Compartilhe a sua história, o que Jesus fez com você, através de você, e o que Ele tem feito através de você. Convide para os nossos encontros, convide para os encontros. Não crie um relacionamento com a pessoa de bate-papo, ok, legal, mas chame pessoa para a comunidade de fé, seja qual for. E confie em Deus, porque não são as suas qualidades que vão fazer, não é a sua retórica, não é o seu carisma, é o próprio Deus que já está movimentando o coração dessa pessoa. Aliás, tudo começa e termina em Deus. Vê que interessante, você ora e lá na frente é Deus que faz o trabalho, você só está participando junto, é através de você que Deus está fazendo a coisa. É interessante isso. Eu queria só para lembrar isso aí. Tem uma música de... A gente fez um evento na igreja que eu fiz parte, aí a gente usou aquela música de... Resgate? Não. De quem? É que tu mencionou resgate também. Eu falo resgate, você assim... É que tu mencionou resgate não, em off, tá ligado? Foi... Eu pensei que fosse resgate. Poxa, como é o nome daquela banda, pô? Venha sobre nós, teu... Canto Verbo, nossa. Aí aquela música que faz sobre nós e através de nós. Aí eu sempre acrescentava, e apesar de nós, né? E apesar de nós, com certeza. Se não fosse Deus, a gente não merece. Olha, Deus não chama nenhum de nós, nem você que está assistindo, para junto dele, porque você é bom, porque nós somos bons, não. E eu acho que isso é que dá mais veracidade do que você tem a falar com a pessoa, porque você é tão vacilão quanto a pessoa. Entendeu? Acho que como a gente é tão vacilão, a gente diz, ó, eu sou igual a você, não tem, sabe? Jesus Cristo nos iguala, a presença de Jesus nos torna igual, mas não se torna igual no lance de sermos pecadores, né? Para baixo, infelizmente, não igual a Ele, mas pecadores e sedentos dele na vida da gente. Cara, eu acho que tem uma coisa, por exemplo, eu quero até perguntar para você, para a gente encerrar aqui, qual é o maior ensinamento que você leva dessa mensagem? Qual você levaria assim? Poxa, isso aqui eu acho que sim, eu acho que pra gente falar do Evangelho, falar com alguém, estar disposto a ouvir, Anderson deu até o exemplo dele quando ele foi conversar com um amigo dele, né, que o amigo ele não sabe o que falar, e o amigo dele não, antes dele falar qualquer coisa, ele não precisa nem falar nada, só você estar aqui me ouvindo já. Eita. Eu acho que a gente lembrar disso que você falou agora também, né, que nós somos pecadores, nós podemos ver o erro de uma pessoa e aquele negócio, né, de fruto sagrado, né, quem pensa estar de pé tem que se cuidar para não cair. Quem é das antigas, né, os crentes antigos aí lembra dessa música. E acho que a partir do momento que a gente lembra que nós somos pecadores e talvez o nosso erro talvez a gente não esteja vendo um erro, mas ele existe, ou talvez não exista agora e a gente pode cair da mesma forma. Eu acho que é o primeiro passo para a gente olhar com humildade para as pessoas e a gente se aproximar das pessoas, entender que o problema, o pecado, a dificuldade, sei lá, o que a pessoa esteja passando ou esteja fazendo, nós poderíamos estar no mesmo lugar dessa pessoa. Eu acho que quando a gente quebra essas barreiras assim, facilita pra gente entrar nesse mar de oportunidades. Entrar e estar, né? Se permitir estar nesse mar de oportunidade, porque é aquele negócio também, né? Que a gente tem que estar disposto a levar o Evangelho e disposto a ouvir o Evangelho também, né? Como a gente estava falando aqui em off também, você falou, deu uma pregação que impactou de uma forma que deu um reboliço na tua cabeça e depois você para pra pensar, não, caramba, e isso é massa, né? Você tá na igreja todo tempo com certeza. E do nada enfia uma faca no seu coração. Sim. Eu acho que, no meu caso, cara, eu acho que não que eu não goste das pessoas, amo gente, mas a gente às vezes vai trabalhando todo o tempo e tal, e a gente às vezes fica preso às tarefas, sabe? E eu acho que pra mim, eu luto muito contra isso. E uma das coisas até que eu uso no meu trabalho é ter um cafezinho para tomar café com cliente, com fornecedor, sabe? O café é onde eu quebro.
Quando eu percebo que muitas vezes eu tô e tá vindo aqui que trabalha comigo, não sei se você já percebeu, quando eu vejo que eu tô muito tarefa, o café, isso é o meu gatilho para voltar no lado bom da coisa, né? Para voltar e dizer assim, opa, é a hora de gente, pelo menos um pouquinho, olhar mais ao redor as coisas, sabe? E é isso, eu acho que não há ter muitas tarefas, não é que não há ter mais as pessoas do que as tarefas, eu acho que é isso que eu acho que eu tenho que continuar olhando e me disciplinando cada vez mais nisso, que é o ponto onde, se eu não tomar cuidado, vai ser o furo do balde na minha vida. Mano, obrigado, viu? Valeu pelo convite aí. Vou te chamar mais vezes, beleza? Tá? Pode chamar Você não aqui, falou né? nenhuma besteira, nenhuma heresia, então... Não citei nenhum Não. pastor problemático. Não falou de nenhum candidato político. Eu me segurei para não citar uns pastores aqui. Não, deixa pra lá. Mas dá tempo ainda não. 30 segundos, cara. É porque, gente, a gente tava falando aqui de off, que o momento que a gente tá é difícil, a gente às vezes tem medo de citar certas coisas pra galera não ficar julgando, sabe, não ficar com raiva da gente. E assim, se a gente já falou alguma coisa em outro programa, não foi pra ferrar a imagem de ninguém, prejudicar ninguém, assim, a gente é paz e amor, a gente é tranquilo aqui, entendeu? Não odeia ninguém, a gente só gosta de café, a nossa falha é gostar de café. Entendeu? Da próxima vez tu vem, traz teus pãezinhos que tu faz, que é massa. Viu? Massa. Aí, tá ali. O Valdo já ficou assim, Pode boquinha nervosa. Gente, obrigado. Deus abençoe. Um cheiro pra vocês e até a próxima semana.